Muito bem, eu quero terminar com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós terminamos aqui o capítulo de ensino à igreja, né? Encerramos aquela parte e ficou aí para o nosso deleite, o finalzinho, que é o capítulo 16, com as saudações finais de Paulo. Ele vai dizer, olha, tem alguma coisa para nós aprendermos com as saudações que Paulo faz no final da carta? Tem, porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para exortação, para edificação. Então há algum ensino aqui no capítulo 16, mesmo que seja um capítulo de saudações finais do apóstolo Paulo, e eu gostaria de ler essas saudações com os irmãos. Então abra lá em Romanos capítulo 16, nós vamos extrair daí alguns ensinos para as nossas vidas. Ok? Eu farei a leitura, vocês acompanhem aí nas Bíblias de vocês. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodiano. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifenas e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Vamos lá. Dá para aprender alguma coisa nesta lista de saudações? Dá. Não dá para extrair nome para você colocar no seu filho. Provavelmente ele vai ficar muito chateado com você quando ele ficar adulto, né? Então não é uma lista em que eu posso extrair aqui exemplos de nomes para colocar nos nossos filhos hoje. Então, nós temos sim lições aqui neste texto, mas são lições de outra ordem para a nossa vida. Paulo encerra dando uma demonstração de que ele não era uma pessoa como aparentemente nós pensamos que Paulo era. Às vezes, lendo Paulo e vendo a maneira como ele é duro nos posicionamentos dele, às vezes passa pela nossa mente a impressão que Paulo era um sujeito solitário. Era alguém que não tinha muitos amigos, por causa dos seus posicionamentos rígidos. Às vezes, para algumas pessoas mal informadas, parece que Paulo não gostava das mulheres, principalmente quem lê Corinto, lá vai falar assim, olha, Paulo vivia assim, Asaf vivia do lado de lá e Paulo do lado de cá, e ninguém tinha amizade, porque Paulo era extremamente severo e duro com as mulheres. Se você observar essa lista, quase que a maioria dos nomes são nomes de mulheres, embora não pareça, mas a maioria são nomes de mulheres cooperadoras de Paulo. Então, Paulo tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. O envolvimento dele é muito grande. Aliás, como apóstolo, isso era absolutamente necessário, porque o apóstolo é aquele que leva o evangelho ao lugar onde ele não chegou. Se essa pessoa não for uma pessoa que tem uma boa acessibilidade às outras, ela não consegue realizar o seu ministério. E nenhum missionário foi tão profícuo quanto o próprio apóstolo Paulo no seu trabalho. Então, Paulo era uma pessoa de bons relacionamentos. Foi traído algumas vezes, nós lemos sobre isso lá em Corinto, mas era um homem que tinha muitos amigos, muitos cooperadores, e era um homem que sabia dar espaço e sabia honrar a quem honra. Então ele lembra destes nomes todos aqui neste capítulo 16. E aí, para a gente entender um pouquinho tudo que ele fala aqui, eu preciso voltar lá no começo. Lembra que no início nós falamos que a carta aos Romanos, ela foi escrita para a igreja de Roma, com o propósito de pedir apoio, ajuda, para proclamar este evangelho, que Paulo dá uma demonstração para a igreja, e falou assim, olha, é isso que eu quero pregar, na Espanha. Então Paulo está escrevendo uma carta pedindo apoio àquela igreja, para que ele possa levar este evangelho a Roma. Automaticamente, ele apresenta o evangelho para a igreja dos romanos. E este evangelho ele vai corrigir desvios, ele vai servir para atrair pessoas ao cristianismo, porque é o evangelho apresentado para os gentios. É um evangelho que não está pressupondo conhecimento judaico na mente das pessoas. Ele não está escrevendo para um público que tem a religião judaica na mente. Ele está escrevendo para um público que não conhece o judaísmo. Então, Paulo também está escrevendo para nós. Este evangelho é o evangelho ao ocidente. É o evangelho aos povos gentílicos. E para nós é muito mais acessível este evangelho no formato em que ele está, do que o evangelho no formato em que está nos 4 evangelhos. Por quê? Porque quando nós lemos os 4 evangelhos, nós temos Jesus Cristo ensinando no meio dos judeus. Neste ensino de Jesus nós temos correção aos desvios do judaísmo, nós temos reorientação da religião judaica, mas agora na ótica da interpretação da lei por Cristo Jesus, e nós temos a proclamação das boas novas. Para nós ocidentais, é muito mais difícil entender o centro do evangelho olhando para os 4 evangelhos do que olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você falar assim, olha, qual dos evangelhos, pastor, fica mais fácil de nós gentios entender? É o que nós estamos examinando no domingo à noite, que é o evangelho de Marcos. Porque o evangelho de Marcos ele foi escrito com o propósito de ser o evangelho também aos gentios. Óbvio que quando Marcos fez isso, você já tem o apóstolo Paulo trabalhando
entre os romanos. Então já havia uma pregação aos romanos, aos gentios, mas o evangelista Marcos, ele tem essa preocupação de colocar o evangelho de tal maneira que ele não seja simplesmente bom para um judeu ler, mas seja bom para um ocidental ler também. Mas, voltando lá então, o apóstolo Paulo escreve para pedir o apoio da igreja de Roma para pregar na Espanha. E quando ele escreve isso, ele está no meio de uma igreja, ele está no meio de um povo que está o auxiliando nisso. Em alguns momentos preso, em alguns momentos na casa de alguns parentes, em alguns momentos na casa de alguns cooperadores. E nessa construção deste evangelho, Paulo não estava sozinho. Ele tinha várias pessoas com ele, que estavam viajando com ele, que estavam trabalhando com ele, e que compartilhavam com ele deste mesmo desejo de ir levar o evangelho à Espanha. Então, quando Paulo termina a carta, ele cumprimenta esses que estão com ele. Aliás, ele dá um espaço para que esses que estão com ele mande os seus cumprimentos, e ele cumprimenta as pessoas que lá em Roma ele conhecia, e as pessoas que estavam trabalhando lá, que ele poderia citar nomes dessas pessoas, e algumas pessoas queridas dele, que ele imaginava que talvez não fosse ver mais, e que a igreja de Roma deveria, com toda estima, com todo apreço, receber no meio dela e cuidar dessas pessoas. Então, Paulo tem um cuidado aqui, tanto em saudar os que estão lá, quanto recomendar os que estão aqui, que possivelmente vão até lá e vão trabalhar entre os crentes gentios. Mas vamos lá, vamos para o texto. Então, se você escrevesse uma carta para alguém, você encerraria do mesmo jeito de Paulo. Você encerraria dando, olha, o fulano de tal mandou um beijo para você, vai chegar aí o nosso parente e receba-o bem, como se ele estivesse recebendo a mim mesmo, ele me ajudou muito aqui, então quando você chegar, dá um abraço nele, e lembra dos irmãos que estão lá, e aqui do meu lado está o meu filho, está aqui minha esposa, estão mandando notícia para vocês, mandando abraço e beijo. É isso que Paulo faz aqui no último capítulo, capítulo 16. Vamos começar então por Febe, versículo 16, o capítulo 16, versículo 1 e 2, tem como personagem principal aí, Febe. E Paulo fala sobre esta mulher. Ela encabeça essa longa lista aí, que Paulo vai citar de nomes de pessoas importantes, que ele saúda e que ele recomenda. Então, Febe era uma mulher, óbvio, esse nome é um nome feminino, para nós não estamos acostumados com esse nome e temos dificuldade de compreendê-lo. Existe uma ala da igreja reformada que briga para provar que este nome aqui é um nome de homem, exatamente para fugir do problema do diaconato, da diaconisa, porque há uma outra ala que diz que o melhor argumento para se confirmar a autenticidade do ofício de diaconisa é Febe, por causa daquilo que Paulo vai falar sobre ela. Então você tem alguns dentro da igreja que tentam provar com toda a força, com todo esforço, que Febe era um nome que poderia ser usado para homem ou para mulher. De fato, era um nome que poderia ser usado assim, mas da maneira como Paulo coloca aqui, fica claro para nós que trata-se de uma mulher. Ele diz assim, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe. O artigo está muito bem, o gênero está muito bem representado aqui. Irmã Febe. Aí quem defende a tese de que Febe era homem, diz que isso aqui é um erro gramatical lá do texto grego, né? É forçar a barra demais, desculpa, mas existem outras maneiras de trabalhar com a questão do oficialato feminino ou não, do que simplesmente querer torcer o que está no texto grego. O texto grego é muito claro, isso aqui é um gênero feminino. Então está lá, Paulo dizendo, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Cencreia. E aqui o problema é esse servindo a igreja, que esse servindo a igreja é diakonós no grego, que significa diaconia, que significa diácono nosso. Agora, isso daqui não é uma descrição de oficialato, porque todas as pessoas que trabalhavam e auxiliavam a igreja recebiam esse mesmo nome, o nome de diakonós, ou seja, alguém que estava trabalhando pela igreja. Então, aqui não é uma prova patente de que existia o oficialato feminino. Não existia oficialato nos dias dos apóstolos. Existiam pessoas separadas, e esse termo oficial é um termo moderno, é um termo que nós demos há pouco tempo.
É um termo que vem acompanhando a igreja desde o período da Reforma, mas é um termo que aqui não existia essa figura do oficial. As pessoas trabalhavam na igreja e elas eram reconhecidas pelo tipo de dom que elas tinham. Então tinha aquele que tinha o dom de ensino, de presbítero. Tinha aquele que tinha o dom de evangelismo, esse daí, ele era profeta, ele anunciava com veemência a palavra de Deus. Então, as pessoas eram conhecidas pelo tipo de trabalho que elas exerciam na igreja. Algumas serviam aos apóstolos e aos crentes, chamados diáconos. Aqui é o caso aqui. Então, Paulo está dizendo: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja da Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Vamos lá, falar um pouquinho sobre Febe. Primeira questão sobre Febe é que Febe é um nome pagão. É um nome que tem uma origem primitiva, uma origem nas religiões pagãs, especialmente as religiões, os ídolos romanos inspirados nos ídolos gregos, né? É uma raiz que vem de uma fonte espúria, uma raiz, e como para os judeus, e também acabou isso sendo disseminado entre as culturas que se envolveram com os judeus, o nome era algo extremamente importante. Uma das grandes crises que as pessoas tinham quando elas passavam por uma conversão, é que quando elas entravam na igreja, o nome delas se tornava um problema. Especialmente por causa dos judeus, porque os judeus pegavam assim: nossa, mas esse nome seu, isso é um nome de um deus pagão, você não pode ficar com esse nome aqui no meio dos cristãos. E então chamar ou manter um nome como este nome, que é o nome de Febe, era uma grande dificuldade. Por quê? Porque as pessoas dizem: se você se converteu, você tem que mudar de nome, inclusive, você não pode ter esse nome pagão. E Paulo aqui faz uma coisa que é vanguarda. Paulo continua tratando-a e recebe-a com o nome de pagão que ela tinha. Um nome que não era um nome cristão, mas era um nome inspirado nos ídolos e na mitologia grega que os romanos herdaram dos gregos. E isso daí você fala assim: mas isso é importante? Isso é extremamente importante. Porque Paulo dá para nós aqui um norte. Que norte é esse? O norte é que a conversão, ela é de dentro para fora. E aquilo que está de fora para dentro não deteriora o que está do lado de dentro. O que eu quero dizer com isso? O sujeito passou por uma conversão, ele não tem que mudar de nome, porque o nome que ele recebe não vai alterar a fé que ele tem. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque existem alguns núcleos extremamente fundamentalistas hoje em dia, que brigam por causa de algumas besteiras que não fazem o menor sentido, porque não alteram o conteúdo da nossa fé. Vou dar alguns exemplos para vocês. A festa que nós chamamos de Páscoa, por exemplo, é uma festa que não começou com a celebração da morte de Cristo. Não. Esta festa é uma festa que existia muito tempo antes, e é uma festa que veio do culto Mitra. E esse culto era um culto em adoração a um Deus. Mas essa data, ela começou a ser utilizada pela igreja para ser a celebração da morte de Cristo, da crucificação. Mas se você pegar a história, você vai ver que a data em que nós celebramos a Páscoa, ela nem sempre foi a data da celebração da Páscoa. Ela foi aproveitada para isso, exatamente por causa da data do calendário, que provavelmente foi nesse período. Agora, o resultado disso é que existem igrejas fundamentalistas hoje que se recusam a celebrar e a relembrar a paixão de Cristo nesta data. Por quê? Porque a data foi uma data reaproveitada de um culto pagão. Um outro exemplo disso também é a questão do Natal. Vocês já ouviram falar sobre... Aliás, antes disso, deixa eu aplicar um pouquinho melhor isso. Essa questão da Páscoa, hoje em dia, você tem alguns grupos e alguns líderes
Proibir não pode, você não pode comprar chocolate na Páscoa, não pode comprar ovo de Páscoa, não pode comprar nada disso. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a Páscoa. Mas todo mundo sabe que isso não tem nada a ver com a Páscoa. E aí as pessoas, elas querem colocar o peso de contaminação, de deterioração de uma verdade em algo externo. Mas o que deteriora uma verdade, um princípio, não é o que está do lado de fora, mas é a sua concepção. É o que está do lado de dentro. Então chegar num período de Páscoa, por exemplo, e chegar para os teus filhos pequenos e falar assim, ó, nós não vamos comprar ovo porque a Páscoa nós estamos relembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, então nós não vamos. Sabe o que você vai fazer com seu filho? Você vai fazer ele ficar com uma raiva tremenda dessa data. Porque todos os coleguinhas dele vão estar comendo chocolate e você vai proibi-lo de fazer isso. Por quê? Porque você está supondo que comer chocolate na Páscoa vai denegrir, vai destruir, vai quebrar o conceito do que é o sacrifício de Cristo no coração do seu filho. Percebe que isso é ser minimalista demais? Isso, pastor, isso é falta de zelo. Não, não é questão de falta de zelo, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se a transmissão do evangelho ao seu filho está sendo tão superficial e tão fraca que um chocolate e um coelho pode distorcê-la, então você está com um problema muito mais sério do que chocolate e do que coelho. Não é que você não está conseguindo transmitir as verdades como elas de fato são. Então, qual a importância de Paulo citar o nome de Febe aqui? Eu acredito que Paulo, assim como ele vai citar, ele tem muitas outras cooperadoras. Mas ele cita em primeiro lugar o nome de Febe. Por quê? Porque é um nome pagão. Porque é um nome que alguém diz, um apóstolo não pode pronunciar esse nome. Esse nome tem a ver com adoração a um ídolo. Febe não só a reconhece pelo nome dela, não pediu que ela trocasse de nome, mas diz para os romanos, recebam aí com todo apreço. Porque ela tem servido a igreja. Mas ela tem servido a igreja com o mesmo nome de pagã? Tem. Então eu posso entrar na igreja e não preciso trocar de nome. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei quantos aqui que gostam do nome. Tem alguns que não gostam. Mas já imaginou se para você participar da igreja você tivesse que trocar de nome? Primeiro que eu li ontem num cartório, que eu estava num casamento civil, e estava lendo lá. Eu tinha um texto de jornal escrito assim, dá muito trabalho trocar de nome. E aí uma moça relata toda a saga dela, de anos, para conseguir mudar um sobrenome dela. É um sobrenome vexatório, estranho, vergonhoso. Não é fácil. Mas já pensou se para entrar numa igreja você tivesse que trocar de nome? Seria terrível. Será que você entraria numa igreja por causa, mesmo tendo que trocar de nome? Tinha muita gente que não estava entrando na igreja porque os judeus estavam exigindo que mudasse o nome. São coisas do primeiro século. E aí, quando Paulo usa o nome de Febe, isso aí, para a gente, passa a perceber que nós não sabemos essa informação. Mas se for estudar um pouquinho, você vai descobrir isso. Quando Paulo usa este nome aqui na carta dele, que é Evangelho aos Gentios, qual que foi a conotação que isso teve lá na igreja de Roma? E entre os gentios que ouviam esta carta, ou que liam essa carta, nós não precisamos trocar de nome para ser crente. Então vamos para a igreja. Porque o que estava me impedindo de ir para a igreja é esse negócio de ter que mudar de nome. Eu não vou mudar de nome. Porque muitos dos nomes foram herdados dos pais, dos avós, dos tios. Então, este é o ponto aqui. A segunda questão, para nós, é a questão da... ainda um outro exemplo. Nos Estados Unidos, os dias da semana, eles, não sei se vocês sabem, mas os dias da semana são uma adoração a ídolos, cada um deles, a deuses, dos cultos antigos e pagãos que foram herdados pelos ingleses e dos ingleses passaram aos norte-americanos, e nós conhecemos a semana americana com esses nomes aqui. Então você pega lá o seu relógio ou alguns aparelhos digitais que nós temos e você vai encontrar lá, segunda-feira, Monday. O que significa isso? É o dia da lua. Esse é o dia da lua. Essa palavra Monday significa exatamente dia da lua. Depois você tem a terça-feira, que é o Wednesday, que é uma homenagem a um deus nórdico, escandinavo, chamado Odin.
Você deve ter, quem leu o gibi aí na infância, ou quem assiste desenho, vai lembrar desse deus, Odin. E a terça-feira é o dia de Odin. A quarta-feira, que é o Thursday, significa dia de Thor. Thor é um deus também grego, um deus da mitologia nórdica, e que é muito conhecido hoje em dia por causa dos desenhos animados e dos filmes que trouxeram esta figura de volta. Então, quarta-feira é o dia de Thor. Quinta-feira, falei errado, quinta-feira, né? Wednesday, que é o dia de Odin, e quinta-feira, o dia de Thor. Saturday é a celebração a Saturno, é o dia de Saturno, que é o sábado nosso. Então, se você for se apegar a estas coisas, e eu conheço, eu tive um professor do instituto que ele era assim, na igreja dele não podia ter comemoração de Páscoa, não podia ter comemoração de Natal, porque ninguém sabe a data certa, ninguém sabe a data exata, e comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro é um absurdo, porque nós sabemos que de fato não é a data exata. Nós não temos como saber essa data exata, até por causa da mudança do calendário dos judeus para a mudança do calendário gregoriano, que é o que nós usamos. Mas nós convencionamos, nós escolhemos esse dia para celebrar. Assim como nós temos a nossa mocidade, nós não temos uma data exata da fundação da UMP. Nós escolhemos um dia para celebrar o aniversário da UMP. Não há problema nisso. Não está cometendo um pecado em fazer isso. Mas algumas pessoas, elas se apegam a esses detalhes de nomenclatura, a esses detalhes que parecem, até soam, parecem uma coisa importante, mas não são. De fato não são. Principalmente numa cultura como a nossa, que não está preocupada. Poucas pessoas escolhem o nome dos seus filhos baseados no significado aqui no Ocidente. Nós escolhemos o nome dos filhos por causa daquilo que está na moda, né? Então tem o ano dos Felipe, tem o ano dos Tiago, tem o ano de tudo. Então eu vejo assim, se você chegar no hospital, você vai falar assim, qual que é o nome que está na moda? As enfermeiras vão falar, porque elas vêm lá toda semana, tem moda de nome, né? Então tem ano que nasce não sei quantas, Ana Beatriz, depois do outro ano é Ana Júlia, e isso aí é comum isso, né? Nós não escolhemos nomes por significados, senão nós escolheríamos sempre os mesmos. Você imaginou se todo mundo fosse escolher por significado? Todo mundo ia ter uma Priscila, que é princesa, todo mundo ia ter um Wesley, que é um nome muito bonito, tal. A Cibele brinca comigo e fala assim, o Wesley é o nome de menino ranhento. Todo Wesley que eu conheço é ranhento. Eu falei, eu não. Mas ela, acho que ela teve a experiência da escola lá, que não tinha, todo Wesley que tinha da escola dela era ranhento. Eu falei, de castigo casou com o Wesley, tá vendo só? Muito bem, mas cuidado com isso. Eu tive um amigo que o nome dele era Luamir. Luamir. O problema não é só o ser feio. Sabe o que significa Luamir? A mãe escolheu porque ela achou bonito. Mas o significado de Luamir é anjo de luz. Você conhece alguém que tinha esse adjetivo? Conhece alguém? Lembra de alguém na Bíblia que tinha esse mesmo nome? Anjo de luz? Tá certo que ele não tinha caído ainda, mas é anjo de luz. Satanás. Então, você vai mudar de nome? É difícil, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Paulo mostra aqui um jeito de lidar com isso absolutamente bom. Como que é? Desconsiderando o significado anterior. Paulo, essa é nossa irmã, cooperadora, tem servido a igreja de Deus e tem ajudado a guardar, a livrar, a proteger, é uma protetora de muitos, inclusive de mim mesmo. Então, só para a gente tomar cuidado, eu vou entregar um folheto hoje aqui no final do culto para os pais sobre o Halloween. Por quê? Porque existem segundas intenções por trás. Mas de fato eu não sou desde proibir ovo de Páscoa, e não vamos ter árvore de Natal aqui no Natal, porque a árvore não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Nós sabemos que não tem nada a ver. É apenas um adereço, um enfeite. Ninguém está cultuando a árvore. Então nós não temos essas práticas aqui. Agora, coisas que de fato são importantes, porque são ataques diretos, e aí são intencionais, são tentativas de alteração interior. Aí sim, aí eu faço guerra contra. E a ideia do Halloween, por exemplo, é uma delas. A
Aqui nós não estamos falando de algo que foi reaproveitado na cultura cristã. Nós estamos falando de algo que tem atacado a cultura cristã. Aí depois vocês vão ler o texto lá no final, vocês vão ver. Então, nós não temos problema com nomes, nós não temos problemas com essas datas que a igreja aproveitou da cultura ocidental. Nós não temos problemas com isso, porque a nossa fé, o conhecimento, as convicções que nós temos são maiores do que isso. Agora nós temos problemas sim com ataques frontais contra o cristianismo, contra o evangelho. E esses ataques nem sempre eles vêm com nomes de bruxas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, porque eu vou soltar um outro texto aqui uns dias sobre isso. Não vou pôr no boletim, porque o boletim nosso não cabe esses textos. Aí fica muito grande e vocês ficam desanimados de ler. Vou dar um texto para você que tem interesse, quiser ler em casa. Mas teve um articulista, um pensador cristão, muito interessante, que escreveu um texto que eu quero dar uma cópia para vocês, falando sobre a maior incredulidade e a maior idolatria que os cristãos modernos criaram dentro do evangelho. Esse pergunta, qual que é? Abre aspas. Aceita Jesus como seu Salvador. Fecha aspas. Acha isso na Bíblia. Aceite Jesus como seu Salvador e você vai ser salvo. Acha algum lugar na Bíblia que tem isso lá? Isso é uma heresia. É a heresia mais proclamada dentro da igreja evangélica brasileira. Não só brasileira, norte-americana também. Isso não está na Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia não existe essa frase. E nem a ordem para que eu saia por aí oferecendo para você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não existe a ordem para que eu faça isso na Bíblia. Existe uma ordem na Bíblia para que eu faça discípulos de Cristo Jesus, ensinando-os a guardar tudo o que Cristo nos ensinou. Essa que é a ordem bíblica. Não tem uma ordem na Bíblia para falar para as pessoas assim, pergunte para todas as pessoas que você puder, você aceita Jesus como Salvador? Se você aceitar, levanta a mão aí que você está salvo. Então eu vou lançar um texto sobre isso, eu vou colocar algumas outras coisas a mais e cortar algumas coisas lá que dizem mais respeito ao contexto norte-americano do que ao nosso, para ficar mais palatável para a gente. Mas contra essas coisas nós temos que lutar, não contra nomes, não contra a Páscoa, por que a Páscoa é na Páscoa, por que o Natal é no Natal, essas coisas de fato não. O coelho, deixa o coelho para lá, coma o chocolate, que é bom demais um chocolatinho. Natal, pode dar presente, pode ganhar presente, não tem problema. Quem não gosta de ganhar presente? Quem não gosta de dar presente? É muito bom dar e é muito bom também receber. Isso não altera o que Cristo fez, porque afinal de contas o Natal é a data em que nós recebemos de fato o maior de todos os presentes. Presentear no Natal é só lembrar que nós já recebemos o maior de todos os presentes. Eu posso dar muitos outros presentes, porque o maior de todos eu já recebi. Então não tem problema nenhum com isso. Mas vamos lá, vamos adiantar, porque senão não vou conseguir passar tudo aqui. Mas Paulo então mostra que orienta os cristãos de Roma que recebam Febe no Senhor, de um modo digno de um crente, de uma cristã. Ela deve ser assistida. Então provavelmente era uma pessoa que já estava avançada em anos, e já tinha trabalhado muito e agora precisava de ser assistida. Não só por causa da provável idade que ela tinha, mas por causa das intenções que ela tinha de trabalhar lá entre os romanos. Então assista e ajude-a em tudo que ela precisar. Ela vai precisar, provavelmente ela vai precisar de um espaço para falar, ela vai precisar de que vocês chamem pessoas, ajudem ela a convidar pessoas para ouvir. Então Paulo pede isso. O termo protetor aí é uma tradução um pouco deficiente, né? Indica uma coisa específica. A ideia é que ela era como se fosse uma guardiã dos apóstolos. Então ela ajudava-os, ela era o refúgio deles. Provavelmente ajudava recebendo-os em sua casa, ajudava-os fazendo coletas, dando alguma coisa para a manutenção deles. Provavelmente ela fazia parte de um grupo que cooperava com o ministério de Paulo. Então a ideia de protetor aqui para nós parece simplesmente uma pessoa que está ali defendendo a outra. Não, protetor aqui quer dizer que é uma pessoa que
assistia em todos os sentidos o apóstolo Paulo, ok? A partir do versículo 3 ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, né, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, qual a informação que nós temos sobre Priscila e Áquila? Que foi um casal que se envolveu de tal maneira com o evangelho, que eles colocaram a própria vida deles em risco, por causa do evangelho e por causa da vida de Paulo. Então a gratidão de Paulo por eles era uma gratidão imensa, era uma gratidão de vida, né? Então ele tinha no coração dele esse comprometimento e também essa dívida de honra para com Priscila e Áquila. Agora, o fato interessante que aparece para nós sobre a vida de Priscila e Áquila é que tinha uma igreja que se reunia na casa deles. Então nós sabemos já do Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, que era comum essa ideia de eclésia, ou seja, a igreja, onde todos se reuniam, e as eclesiolas, que eram as igrejinhas, as igrejas em casa. Mas esse modelo não era um modelo semelhante ao que a gente vê hoje de pequenos grupos. Hoje existem pequenos grupos para que você possa ter maior acessibilidade para as pessoas que não querem vir a uma igreja, para as pessoas que estão decepcionadas com igrejas, com templos, com coisas assim. Naquele tempo não, a ideia aqui é que eles não tinham um templo com tamanho suficiente para receber as pessoas. Então as pessoas que tinham casas um pouquinho maiores, acabavam recebendo um núcleo lá, porque era um núcleo que não cabia na igreja. O problema de fazer isso em casa é que você ficava na berlinda. Ou seja, a perseguição dos romanos que poderia vir e destruir e queimar um templo dos cristãos, quando você reúne a igreja na sua casa, você está colocando em risco a sua vida, a vida da sua família, para receber a igreja e o culto na sua própria casa. Muito bem. Hoje nós corremos esse risco para fazer um culto em casa? Não, né? Mas nós não temos. Não temos por quê? Porque nós não queremos ocupar o nosso tempo com isso. Durante 2 semanas eu deixei no boletim, depois da reunião de oração, que um bom grupo participou, mas um grupo maior ainda não participou. Eu coloquei aqui no boletim: irmãos, nós queremos fazer cultos nos lares toda terça-feira no mês de outubro. Por favor, me dê o seu nome, para que eu faça isso. Eu não sou um pastor autoritário, nunca fui, não quero ser. E se fosse pastor autoritário, eu colocava os nomes aqui, você que se virasse. Sabe quantas pessoas me procuraram para falar assim: pastor, faça um culto na nossa casa? Nenhuma. Onde estão as Priscilas e os Áquilas dessa igreja, que recebem a igreja em sua própria casa? Nós precisamos, irmãos. Eu sei que o grupo aqui é bem reduzido, e eu sei que de todos que estão aqui, acredito que se eu marcasse na casa de qualquer um, receberia com alegria. Mas nós temos que ser um pouquinho mais proativos, porque são 2 problemas: ou vocês não estão lendo o boletim, e eu prefiro acreditar que vocês não estão lendo o boletim, ou vocês não queriam um culto na casa de vocês. Como eu sei que vocês queriam na casa de vocês, então eu vou dar um conselho: leiam um boletim, porque estava lá, e eu avisei na igreja também. Mas Priscila e Áquila, o que marcou a vida deles no coração de Paulo foi o desprendimento deles aceitarem o risco de porem a própria cabeça deles em risco para abrir um espaço para que Paulo pudesse pregar. Isso marcou a vida de Paulo. Você vai assim: pastor, se eu fizer isso, isso vai marcar a sua vida? Eu vou dizer assim: olha, é possível que eu lembre de você durante muito tempo, e é possível que eu venha esquecer de você, mas eu tenho certeza de uma coisa: que você pode ter lá algum vizinho que jamais entraria numa igreja, e que ele talvez entrasse na sua casa. E se ele entrar na sua casa e ouvir o evangelho, você vai marcar a vida dele para sempre, porque ele vai sempre lembrar que ele conheceu a Cristo na sua casa. Ele nunca vai esquecer disso. Possivelmente, junto com Paulo, estavam saudando Priscila e Áquila
muitas pessoas, ou junto com a Priscila e Áquila, muitas pessoas estavam lembrando daqueles cultos abençoados na casa desse casal, que provavelmente trouxe o Evangelho Salvador, a mensagem de Cristo Jesus a muitos corações. Então, por que Priscila e Áquila são importantes e Paulo está citando-os? Porque eles se envolveram com o Evangelho, eles serviram, eles viveram a diaconia e eles viveram a eclesiologia, porque eles tiveram uma igreja dentro da própria casa deles. Ainda, versículo 5: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A ideia aqui é que este Epêneto, ele fizesse parte dos primeiros convertidos da Ásia. No texto lá de 1 Coríntios, capítulo 16, 15, aparece um outro nome muito semelhante, que é o nome de Estéfanas, que é chamado de primícias da Acaia, que também é Ásia. Então, provavelmente, Paulo não estava falando que os dois eram primícias, porque só um podia ser primícia. Ou Paulo está se referindo a primícias como o primeiro grupo de convertidos da Ásia. É essa a ideia que está por trás. Então, essa pessoa também é uma pessoa relevante, importante para Paulo, porque ele sabia que aquele homem fazia parte da primeira geração de cristãos que foram gerados lá na Ásia, também pelo trabalho do apóstolo Paulo. Ele nunca mais ia esquecer essa pessoa. Então, isso daqui é também um assunto muito importante para nós. Por quê? Quantas pessoas já conheceram Cristo através da sua vida? Tem alguma família que você pode dizer assim, olha, fulano de tal foi a primeira pessoa da família tal que conheceu a Cristo. Eu tive o privilégio de levar Cristo a ele, de apresentar o Evangelho. A pergunta para nós é o seguinte: quantas pessoas conheceram a Cristo através da minha vida? Essa é uma pergunta que todos nós cristãos temos que fazer isso. Ah, pastor, mas eu dou dízimo e oferta na igreja para um pastor fazer isso para mim. O pastor não pode fazer o que Deus deixou para você fazer. Na minha lista lá, Deus colocou um monte de gente que ele, com certeza, escreveu a história para que elas conhecessem o Evangelho através da minha vida. Mas ele fez isso também com você, mesmo você não sendo pastor. Deus colocou pessoas que, essa daqui, quem vai evangelizar vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser beltrano. Cada um de nós tem os frutos para colher, tem um campo para colher. Cada um de nós tem. A questão é, nós estamos fazendo isso? Então Paulo tinha pessoas de vários lugares que conheceram o Evangelho. Como que Paulo sabia que este aqui era a primícia da Acaia? A não ser pelo fato de que foi ele que foi lá e ele viu. Ele foi o primeiro que pregou e ele lembra de quem foi o primeiro que começou a seguir e aceitou ser discipulado. Eu lembrava, esses dois são. 6 e 7. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias. Júnias poderia se referir tanto a um homem como a mulher. Esse nome pode ser usado para os dois. Dependendo de como você traduz o grego, dá para entender de quem Paulo está falando. Paulo também envia cumprimentos a parentes e companheiros de prisão, com os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então esse grupo da Maria, do Andrônico e da Júnias, junto com alguns parentes e companheiros, são pessoas que Paulo tinha na mais alta estima, porque eram cristãos antes de Paulo. Lembra que Paulo teve a conversão dele lá na estrada para Damasco. Mas quando Paulo foi convertido, ele já vinha perseguindo cristãos há algum tempo. E o cristianismo já estava se espalhando pela Palestina. E então, Paulo aqui está citando essas pessoas, porque para ele essas pessoas são importantes, são pessoas que são referência de fé, porque já eram cristãos antes dele. Então ele põe aqui vários grupos, põe o nome de Febe, que é importante, porque
não só uma cooperadora, mas é para que as pessoas saibam que a igreja não tem essas restrições, você tem que mudar de nome para entrar na igreja. Coloca aqui Priscila e Áquila, porque eram cooperadores que se arriscaram pela igreja, receberam a igreja na sua própria casa. Coloca aqueles que foram os primeiros convertidos da Ásia. Coloca aqui pessoas que já eram crentes antes de Paulo. E provavelmente esse grupo são representantes pequenos de tanta gente das quais Paulo tinha que falar, né? Aparentemente esses crentes haviam feito parte da comitiva de Paulo e foram presos com ele, passaram um tempo com ele juntos na prisão. Ele lhes rende tributo pela fidelidade que eles têm a Deus antes mesmo de Paulo os conhecer e deles fazerem parte, de Paulo fazer parte desse cristianismo. Aí vem uma sessão bem longa, a partir do versículo 8, em que ele cita vários nomes. Ele diz, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifenas e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Trifena, Trifosa e Pérside eram mulheres, né? Assim, novamente, nós podemos perceber a preocupação que Paulo tinha e a estima que ele tinha com o trabalho e com respeito às mulheres. Então, de novo, aqui ele volta ao ponto. Ele fala assim, olha, eu tenho um prazer de saudar essas irmãs queridas que estão aí com vocês. Elas são importantes, porque elas trabalharam, e elas serviram, e elas servem ao Senhor. Então não julgue Paulo mal. Paulo não era bravo, emburrado, chato com as mulheres. Muito pelo contrário. Ele era um grande defensor do trabalho feminino na igreja. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esta sessão é quase que poética. Embora, para nós que não conhecemos bem a história, alguns dados nos fogem. Mas você já ouviu esse nome Rufo antes? Vou mostrar para vocês se vocês já ouviram. A cruz de Cristo foi carregada por um homem chamado Simão Cirineu, identificado como pai de Alexandre e Rufo. Quem é este Rufo que Paulo está saudando aqui? Você pode encontrar a referência a Alexandre e Rufo lá em Mateus 15, 21. Quem é este Rufo que Paulo está saudando aqui? É o filho do Cirineu, do Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Qual o impacto de carregar aquela cruz? Carregar aquela cruz junto com Jesus mudou a vida de Simão Cirineu e mudou a vida da sua família. E Rufo aqui é um cooperador de Paulo, é uma pessoa importante na vida de Paulo. Por quê? Porque provavelmente a esposa de Simão Cirineu, que é mãe de Alexandre e de Rufo, Paulo vai chamá-la de mãe para mim. Provavelmente Paulo recebeu muitos cuidados, aquele cuidado de mãe para filho, da mãe de Rufo, que era esposa de Simão, que ajudou a carregar a cruz. Deixa eu ler algumas coisas para vocês aqui. Foi algo incomum para Marcos, quando ele escreveu o Evangelho, inserir esse tipo de detalhe, porque, se vocês lembram, nós estamos examinando, Marcos não é detalhista. Marcos, ele está escrevendo o Evangelho de forma apressada. Mas ele aqui, quando ele vai citar, nós vamos ver quando nós chegarmos lá no capítulo da paixão de Cristo, que ele não só cita Simão, mas cita os nomes dos filhos de Simão. Você fala assim, qual a importância naquele ato ali? Cristo está na via crucis, ele não aguenta carregar a cruz, e então Simão Cirineu ajuda-o a carregar. Qual a relevância de colocar o nome dos dois filhos de Simão Cirineu aqui, no Evangelho de Marcos? Já parou para pensar nisso? Para um Marcos que vem correndo, citando as coisas objetivamente, parar e citar. Por quê? Porque Marcos, quando escreveu isso, ele escreveu nos dias do apóstolo Paulo. Lembra que o Evangelho de Marcos foi escrito lá depois do ano 60. Provavelmente nessa data, Alexandre e Rufo eram pessoas muito conhecidas dentro da comunidade dos cristãos. E todo mundo sabia a origem deles. Então, quando Marcos escreve o seu Evangelho,
ele inclui lá na hora que ele cita Simão o Cirineu, o nome dos seus filhos, porque os seus filhos eram conhecidos nos dias em que o evangelho foi escrito, para que o povo saiba, olha, nós devemos honrar esses dois, porque esses dois são filhos daquele homem que colocou os ombros debaixo da mesma cruz que Cristo, e ajudou a carregar. Então é algo quase que poético, a valorização, o reconhecimento que essa igreja dá ao empenho, tanto de Simão, quanto o resultado que o empenho dele ao lado de Cristo gerou na sua família. Uma família abençoada, de homens tementes a Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele se sente participante desta família. Um outro termo importante que aparece aí, é que Paulo chama esses dois, né, Alexandre, chama Rufo, especialmente, de eleito no Senhor. Sabe qual é a ideia? A ideia é o seguinte: este Rufo, filho de Simão, não veio de uma tradição religiosa. Eles não vieram de um judaísmo. Eles não são filhos da aliança, vamos dizer assim, dentro do judaísmo. Mas eles foram pessoas que estavam separadas desde o princípio para um fim específico, e Deus chamou no momento específico. Sem tradição religiosa, sem tradição de cultura, sem um nome, mas agora, desde o dia da cruz, alguma coisa extraordinária aconteceu na vida deles. Ou seja, todo mundo podia olhar para Alexandre, Rufo, e para o seu pai Simão Cirineu, e dizer assim: essa família aí nunca, eu pensar assim, cristão, nunca que eles vão ser. Mas o poder do ato eletivo de Deus foi tão preeminente na vida deles, que Paulo, ao dar um adjetivo para Rufo, ele fala o quê? Eleito no Senhor. Ou seja, alguém que só está aqui porque foi escolhido por Deus, senão não estaria jamais. Ok? Essa é a ideia. Paulo também envia saudações à mãe de Rufo, presumivelmente a mãe a esposa de Simão Cirineu, exatamente porque ele a considerava como uma mãe para ele. Provavelmente ela o recebeu em sua casa e o tratou e o ajudou em algum momento, assim como uma mãe faz com o filho. Ainda, versículo 14 e 15: saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Após reconhecer outros que estão enumerados entre os santos, Paulo vai acrescentar, depois de citar isso, que provavelmente é uma família ou duas, ele vai dizer que eles devem saudar a todos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Toda a igreja de Cristo vos saúda. Então, ele lembra de todos esses irmãos que estão lá, no endereço para onde ele está enviando a carta, fala alguma coisa de todos eles, cita o nome de alguns membros da comunidade, algumas famílias, e ele diz: meu desejo é que vocês vivam a mais íntima comunhão. Quando ele fala assim, saudai-vos com o ósculo santo, ele está falando sobre isso. Você pergunta assim: pastor, da onde vem o ósculo santo? Isso é uma tradição dos apóstolos, como é que funcionava? Nos dias dos apóstolos, sempre que eles celebravam a ceia do Senhor, depois da ceia do Senhor, eles se cumprimentavam com o ósculo santo. Essa tradição tem sido, vamos dizer assim, reinventada por algumas igrejas hoje em dia. Mas a ideia aqui é a mesma ideia que está por trás da minha intenção quando eu termino o culto e digo para vocês o quê? Quando eu termino, dê um abraço bem forte em quem está do teu lado. É a ideia de dar uma demonstração prática da nossa comunhão. Tá? Nem sempre você vai ter isso de forma genuína, principalmente quando é incentivado por alguém que está na frente. Melhor é que isso fosse um ato voluntário de cada um de nós. Então, nós não precisamos reinstituir o ósculo santo, mas não há problema nenhum em fazê-lo, se você quiser. Você pode fazer. É um símbolo de intimidade, de comunhão. Eu disse para vocês, eu já contei isso aqui, que tinha um presbítero, infelizmente já faleceu, um grande amigo, um grande parceiro, mas que ele me deixava roxo de vergonha, porque ele era um homem barbudo. A barba dele era mais grossa e mais cheia do que a do próprio Iglesias ali, uma barbona preta. Ele era um brutamonte do meu tamanho, e ele tinha o hábito de chegar lá na porta da igreja, todo mundo passava e comentava, eu desejava boa semana,
Quando esse homem chegava, ele chegava com aquela barbona toda e via. E me beijava aqui, dava 1, 2, 3. Não era um beijo só, não. Dava 2, 3 beijos assim. Falei, calma, para com isso. Não, pastor, te amo. Tenho vontade de dar beijo em você. Não, deixa ir. Mas não, ele fazia isso comigo, ele fazia isso com todo mundo. Eu ficava envergonhado. Mas a pior de todas foi... Um dia eu fui fazer uma visita para uma pessoa no hospital. Descendo do hospital, eu tinha encostado o meu carro numa calçada. E algumas calçadas em São Paulo tem um lugar para correr a correnteza, assim, um vão, naquele rebaixo. Então eu fui guardar um negócio no porta-mala, eu estava no limite ali para a garagem de alguém que ia entrar. Aí fui, guardei minhas coisas no porta-mala do carro. Na hora que eu fui sair, meu pé entrou naquele vão do rebaixo e deu uma virada assim, arrebentou com o meu tornozelo. Ali eu já fiquei ali parado mesmo, né? Aí chamei socorro lá, os enfermeiros trouxeram uma cadeira, fui lá para dentro, tirou chapa, já enfaixou, já estava na frente do hospital. Enfaixou, fez aquela botinha. E aí o esperto aqui falou assim, eu vou embora, com essa botinha aqui, eu acho que eu dou um jeito de ir acelerando ali e vou embora, porque eu estava em São Caetano do Sul e tinha que voltar para Zona Leste. Aí fui com muito custo lá, com uma muleta já alugada no hospital, fui até a porta do carro. Quando eu estou chegando na porta do carro, quem que aparece? Aí falou, pastor, o que o senhor pensa que o senhor está fazendo? Eu falei, não, estou indo embora para cá, já envergonhado. Na hora que ele falou o que o senhor pensa que está fazendo, eu senti o mesmo que eu senti quando o João me vê fazendo alguma coisa errada no trânsito. Ele falou, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou, não, estou indo embora. Ele falou, está indo embora? Não, como o senhor vai embora desse jeito? Seu carro é automático? Eu falei, não, eu tenho que ir assim, né? Eu vou te levar. Aí estacionou o carro dele lá, eu vou te levar. Esse negócio não vai dar certo. Eu morava no meu condomínio, minha garagem ficava no alto e tinha uma rampa longa ou uma escada com 3 lances para descer até onde era o elevador. E de muleta descia, falou assim, como é que o senhor vai até lá embaixo? Não, eu vou de muleta. Mas não estava dando certo. Ele falou, o senhor não vai gostar, mas não tem problema não. Me catou no colo e saiu descendo e aquilo... Eu estava cobrindo, eu falei assim, imagina se os meus vizinhos viram uma cena dessa, o cara me carregando no colo. E ele me levou no colo até o elevador. Agora beijinho lá na porta da igreja não vai significar nada. Se eu contar para todo mundo que eu carreguei o senhor no colo. E esse cidadão, ele, entre as qualidades dele, a maior de todas, é que é uma das pessoas mais amorosas que eu já conheci. O trato dele, não era comigo por causa de ser pastor não, é com todo mundo. Com todo mundo. Extremamente. Ele demonstrava o amor dele. Ele não sabia ficar com amor contido. Ele abraçava, beijava, carregava no colo, emprestava as coisas dele, chamava você para casa dele. Extremamente amoroso. A ideia aqui que Paulo está, quando ele está citando essas pessoas, ele provavelmente, essa família aqui era uma família muito amorosa, que ele cita aqui, esse último grupo que ele cita. Provavelmente era um grupo dentro da comunidade que era extremamente meloso, no bom sentido. É um grupo de gente carinhosa. E ele está evocando o exemplo deles para dizer para a igreja, saudai-vos com ósculo santo, está dizendo, sejam amorosos uns com os outros. Demonstrem a unidade, a comunhão de vocês. Igreja é isso. Se a igreja não for um lugar onde eu possa tratar as pessoas de um jeito como eu gostaria de ser tratado em qualquer outro lugar, então qual que é a função de eu estar lá na igreja? Então, às vezes a gente quer imprimir dentro da igreja o modelo de tratamento que a gente tem no trabalho, na faculdade, na escola, às vezes até na própria família, mas a igreja é para ser algo muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais caloroso do que isso, porque é daqui que tem que sair o exemplo para lá. Agora, se nós formos frios uns com os outros aqui, como é que eu vou querer extrair algum exemplo daqui para ser mais caloroso lá no meu trabalho? Eu acredito piamente que o nosso tratamento com as outras pessoas é do que a gente tem aqui para pior, não para melhor. Então quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estou sentindo que nossa igreja é fria, parece que nós somos frios uns com os outros, eu falo assim, olha, então imagina o que está acontecendo do lado de fora. Nós precisamos ser o exemplo de calor, de tratamento, de amorosidade, de mansidão, de intimidade.
É isso que a igreja era. E é isso que Paulo está falando assim, olha, eu sei que aí entre vocês existe um grupo de pessoas amorosas, calorosas, façam o que eles estão fazendo. É isso que ele está dizendo aqui nessa saudação. Então ele cita todas essas pessoas para dizer que a fraternidade, o amor, o reconhecimento, a valorização uns dos outros é extremamente importante. E o tratamento caloroso uns com os outros é algo fundamental. E aí, a partir daí, você tem uma outra saudação, daí você vem com... Mas peraí, o que acontece aqui, a partir do versículo 21? Aliás, perdão, a partir do versículo 17. Não, ainda não. Deixa eu achar o versículo certo aqui. Pula aí um pouquinho aí, do versículo 17, e você tem lá, a partir do versículo 20... uma outra saudação. Você fala assim, mas Paulo esqueceu de alguém e retomou aqui no final? Não, aqui no final, nessa saudação, depois eu vou voltar naquele texto que nós pulamos. Nesse final de saudação, Paulo está dando uma oportunidade para quem? Para que os cooperadores que estavam com ele mandassem suas saudações também. Então primeiro vai lá, saúda-vos Timóteo, ou seja, Timóteo está mandando aí um abração para todo mundo, ele é meu cooperador, está comigo. Jason e Sosípatro, meus parentes, ou seja, eu tenho aqui gente da minha família, está mandando também um grande abraço aí para vocês que estão em Roma. Aí o versículo 22, olha a democracia de Paulo aqui. Ele fala assim, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ou seja, Paulo é o autor da epístola, mas Paulo não tinha mais como escrever. Se você lembrar em outra parte, ele vai dizer assim, vejam com que letras grandes eu vos escrevi, Paulo falando aos crentes de Corinto, porque Paulo não tinha condição mais de escrever. Então quem que era o seu secretário, o seu amanuense? Tércio. E aí Paulo provavelmente falou assim, ó, nós estamos mandando a saudação de Timóteo, dos meus parentes, ô Tércio, escreve a sua saudação lá para os crentes de lá também. E aí Tércio fala, eu que escrevi esse texto aqui, também saúdo vocês. É por isso que você tem Tércio aí, aparecendo aí na história. Aí ele diz, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então aqui nós temos de novo, outra pessoa. Esse aqui era o lugar, era a casa que hospedava Paulo. Mas não só Paulo, tinha lá também uma igreja, que se reunia também na casa de Gaio. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Veja, esse Erasto aí é uma figura muito importante também, que era parceiro de Paulo. De todas as pessoas que são citadas, o único aqui que tinha um cargo romano. Ele era tesoureiro de uma província. Alguém extremamente importante. E alguém extremamente de alta confiabilidade dentro da cidade. Era parceiro de Paulo também. Ele falou assim, olha, está mandando aí um abraço para vocês também. Este meu irmão aqui, Erasto, que é o tesoureiro da cidade. E o irmão Quarto. Esse também não é um exemplo de nome para você usar na sua família, né? Mas está lá, o irmão Quarto, ok? E daí eles fazem a saudação. Duas recomendações Paulo faz nesta finalização, duas admoestações. Uma está aqui entre o versículo 17 e 20, e a outra lá que é a saudação final dele a partir do versículo 25. Do versículo 17 ao 20, a frase é, cuidado com os hereges. E sabe como que Paulo classifica hereges? Cuidado com quem vem passar a mão na sua cabeça. Com quem vem aqui só com coisa fácil. Com quem vem aqui e fala assim, não, você fica aqui, meu irmão. Mas eu não fiz isso, estou preocupado. O que mais? Cuidado com gente que vai na igreja e fala tudo que todo mundo quer ouvir, mas no fundo que essa pessoa quer é o quê? Ela está servindo aos próprios ventre. Ela quer servir os outros. O que ela quer é adquirir os outros. O que ela quer é enriquecer no meio de vocês. Falar para vocês querem ouvir e enganando vocês. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com gente que vem na igreja só para provocar divisões e escândalos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos.
em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Pastor, já que Paulo falou tanto de amor, de cordialidade, de suportar uns aos outros em amor, de caminhar junto, quem que eu posso descartar? Quem que eu posso virar, bater a porta na cara? Ah, tem gente, tem. Quem semeia contenda no meio da igreja, quem vem fazer divisão na igreja, quem produz escândalo com o nome da igreja, essa pessoa deve ser colocada à parte. Quem acha que Paulo é aquele sujeito que é tolerante com todo mundo, tem gente que ele não tolera. Quem vem por divisão dentro da igreja. E alguns deles chegam sorrateiramente, sutilmente, que é o que ele está colocando aqui a partir do versículo 18. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, ou seja, daqueles que não estão tão preparados, tão estudados, tão aprofundados nas Escrituras. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E aí ele faz uma promessa que nós não entendemos muito bem. Ele pode estar falando aqui da destruição de Jerusalém. Seria a informação mais compatível com o que ele dá aqui. Ele diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Pela data que essa carta foi escrita, que é provavelmente entre o ano 56 e o ano 60 depois de Cristo, é provável que Paulo está falando sobre a grande oposição que a igreja gentílica vinha sofrendo por parte dos judeus. E diga-se de passagem, uma oposição herética. E o próprio apóstolo Paulo diz que o povo dele tinha endurecido, Deus tinha endurecido o coração deles. Eles rejeitaram a Cristo. Qual que é a heresia que eles pregavam? É a heresia de que Cristo não era o Filho de Deus. Era a heresia de que eles tinham que continuar com os sacrifícios no templo, eles tinham que continuar com o culto judaico. E qual era a maior opressão que a igreja gentílica sofria? Era a opressão dos judeus, não era a opressão de Roma. Porque a opressão de Roma era uma opressão externa, e a opressão dos judeus era uma opressão interna. E veja, quando alguém nega a divindade de Cristo, esta pessoa é considerada nas Escrituras, ou quando alguém tenta se opor à obra de Cristo, é considerada como Satanás, ou enviado de Satanás. Um exemplo disso, Pedro, quando Pedro disse: não, o Senhor não vai morrer na cruz. O que Jesus disse para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Então, provavelmente o que Paulo está afirmando aqui é que aqueles crentes tenham paciência, porque em breve, Satanás seria esmagado debaixo dos pés deles. Provavelmente isso aqui é uma referência ao incêndio de Jerusalém, que foi onde estava o foco da religião judaica. Muitos cristãos foram acusados como sendo os responsáveis por isso. Por quê? Porque dentro da igreja cristã havia o maior centro de oposição ao judaísmo, e o judaísmo era o maior foco de resistência ao cristianismo. Por isso, quando Jerusalém foi queimada, jogaram a culpa nos cristãos. E por isso Paulo vai fazer essa citação aqui. Provavelmente, porque não é o Império Romano, porque se fosse o Império Romano, então, ou a profecia de Paulo não teria se cumprido, ou o Império Romano teria quebrado no ano 60 depois de Cristo. Não foi isso que aconteceu. Então Paulo não está falando de Roma. Paulo provavelmente está falando do judaísmo. E o judaísmo, sim, sofreu um baque muito forte no ano 60 depois de Cristo, com a queimada de Jerusalém. E aí a saudação final que Paulo faz. Mas antes de entrar lá no versículo 25, lembrar disso. Irmãos, a coisa que Deus mais abomina é quem semeia dissolução dentro da igreja. É quem divide a igreja. Deus não suporta essas coisas. Deus não tolera essas coisas. Deus abomina isso. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento faz isso. Faz essa asseveração contra os divisores de igreja. Contra a gente que vem semear tanto ensino falso, quanto aqueles que vêm semear contenda no meio da igreja. Gente que fica ligando durante a semana, que fica passando de casa em casa para levantar motim
dentro da igreja. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Você nunca vai precisar se unir a nenhum grupo para fazer motim numa igreja. Porque a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Se alguma coisa tem errado com a igreja, pode ter certeza que Cristo vai tratar. Não precisa de homens se levantar para fazer motim. Não precisa. Mas precisa sim que a igreja tome cuidado com quem faz isso. Quem faz isso deve ser posto à parte, é o que está dizendo o texto. A igreja é do Senhor Jesus. Ela não é de homens, ela não é de pastor, ela não é de diácono, não é de presbítero, não é de dono de igreja, não é de ninguém. A igreja é de Cristo. Se alguém toma providência para corrigir alguma coisa na igreja, em qualquer que seja a sua camada, quem vai fazer isso é Cristo. Você não tem que fazer isso. Agora, tome cuidado com quem se levanta para ser o justiceiro da igreja. Cuidado. Provavelmente essa pessoa é a pessoa que também está provocando todo tipo de problema dentro da igreja. Aí eu costumo dizer assim, olha, cuidado com gente que chega assim para você. E tem um remédio bom para esse tipo de gente. Vou dizer, olha, você está sabendo o que estão falando por aí? Olha, o sujeito que chega com essa frase para você, está sabendo o que estão falando? Ficou sabendo o que estão dizendo? Você pode dizer, esse sujeito ele é enviado de Satanás. Enviado. Primeiro, porque se ele tivesse bem intencionado, ele chegava e te chamaria pelo nome e dizia assim, olha, fulano de tal me disse algo muito, muito sério, a teu respeito eu vim aqui porque nós precisamos resolver essa situação. Agora, chegou para você para falar de um sujeito oculto a respeito de um sujeito ausente, é enviado de Satanás. Porque quem vem falar de sujeito oculto não pode falar quem é. A respeito de uma pessoa que não é você, essa pessoa está querendo levar você a pecar. Porque se tem um assunto que é importante para mim, é um assunto que tem a ver comigo. Não tem a ver comigo? Não é a meu respeito? Então vá tratar com a pessoa. Chegou para você, meu irmão, você sabe que estão falando de você, você fala assim, olha, ou você dá o nome, ou você cala a sua boca agora. Porque esse negócio de vir tão falando, tão não fala sozinho. Tão falando tem que ter nome. Quem é que estão falando? Me dá os nomes, depois você diz o que estão falando. E fica aqui porque eu vou ligar para todo mundo, chamar aqui, para confirmar se você ouviu esse negócio mesmo. Pode ter certeza que o assunto encerra na hora. Não, irmão, esquece, eu acho que eu ouvi mal. É assim que acontece. Então o melhor jeito de acabar com esse tipo de coisa é fazer, eu não ouço esse tipo de informação. Ou você me dá o nome, fulano, ciclano e beltrano falaram, eu ouvi e sou testemunha, pode me usar, que você, isso. Quem está falando é fulano, beltrano, dê os nomes. Peraí, antes de você contar, é a meu respeito? Tem a ver comigo? Não. Então procure a pessoa certa, porque você vem aqui, dá o nome de quem está falando, para mim, que não sou a pessoa de quem estão falando. Você quer o quê? Você quer mais um na sua lista? Porque se você não quer mais um na sua lista, você tem que procurar a pessoa de quem estão falando, não os outros. Então, cuidado, Deus abomina, Deus odeia. E o apóstolo Paulo, falando inspirado por Deus, diz, põe à parte quem vem com esse tipo de história. Deixa de lado, porque isso daí não procede de Deus. Pastor, mas o motivo é justo, é lícito. Se o motivo é justo, é lícito, tem os meios cabíveis para fazer isso. Se é uma questão de denúncia, seja feita no conselho. Não estou colocando essas coisas, graças a Deus, eu estou colocando isso num momento em que nós não estamos passando por esse tipo de dificuldade na igreja. Porque se eu viesse falar isso no momento em que isso estivesse acontecendo na igreja, aí poderia dizer assim, olha, o pastor está puxando a orelha de alguém. Não estou fazendo isso porque de fato, pelo menos que eu tenha conhecimento, não está acontecendo isso dentro da igreja. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas quando vir acontecer, você já vai estar vacinado. Assim, não vou entrar nessa aí não. Porque a Bíblia me aconselha a colocar de lado essas coisas. Se você tem um assunto para resolver comigo, nós vamos resolver. Me dê os nomes, fale comigo, nós vamos orar, vamos resolver o problema, vamos chamar os oficiais da igreja, o pastor. Agora, se não é comigo, procure a pessoa certa. Se você não pode falar quem disse, não pode dizer quem é a pessoa, então cala a boca, meu irmão. É isso que nós temos que fazer. E não precisa nem dizer, não seja você esse personagem que chega, estão falando. Você vai passar vergonha. Se você vir falar para mim esse tipo de coisa, você vai passar vergonha comigo.
Eu falo assim: meu irmão, você vai falar quem que é a pessoa. E depois nós vamos orar junto ainda para Deus tirar esse espírito de contenda de você. Por fim, Paulo encerra dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Qual é o último ensino, ou a última repetição de ensino que Paulo vai fazer na carta aos Romanos? Dê ao Senhor a glória que lhe é devida. Nós nascemos, e nós vivemos, e nós morremos, e nós entramos na eternidade, e nós viveremos eternamente com um só propósito, que é glorificar a Deus. Não se iluda, não se iluda. Passar a vida correndo atrás de coisas é fazer o mesmo que uma criança faz quando ela ganha um brinquedo, que ela passa o dia inteiro criando uma história ilusória com o brinquedo, personagem fictício. Não é essa a realidade da sua vida. É bom trabalhar, é bom conquistar coisas, é bom crescer, mas nenhuma dessas coisas são maiores do que o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para as nossas vidas é glorificá-lo para todo sempre. É isso. Então Paulo passa 16 capítulos ensinando e detalhando a nossa vida no mal, no bem, no pecado, na graça e tudo isso. E quando termina ele diz: olha, e o Deus que é poderoso, que revelou este evangelho, que nos trouxe essa mensagem, a Ele que vocês deem glória por todos os séculos dos séculos, porque este é o fim da nossa vida. Eu diria que este é o ensino, depois do ensino a respeito das boas novas do evangelho, que nós precisamos aprender. Este ensino é o ensino mais impactante das Escrituras. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo para a minha família. Eu não vivo para as pessoas que eu amo aqui na terra. Eu vivo, acima de tudo, para a glória de Deus. Se uma pessoa, se o meu trabalho, se o meu filho, se os meus bens e se a minha igreja me impedirem de glorificar a Deus, então estas coisas serão ruins para mim. Quando que uma igreja se torna um lugar ruim? Quando ela te impede de glorificar a Deus. Quando o teu filho se torna um inimigo seu? Quando ele se torna justificativo para que você não glorifique a Deus. Assim: pastor, isso pode acontecer? Pode. Quando nós somos tão complacentes com os nossos filhos, que nós fazemos as coisas que eles, por birra, querem, ao invés de glorificarmos a Deus com a nossa vida, eles se tornam um problema para nós, ao invés de uma bênção para as nossas vidas. Cuidado, porque os nossos tesouros, o nosso trabalho e até as pessoas que nós amamos podem, se nós deixarmos, se tornarem empecilhos para que nós cumpramos o maior propósito da nossa vida, que é glorificar a Deus. Nós devemos sim ganhar companheiros nesta missão e não deixarmos que os nossos companheiros nos desfoquem daquilo que é o propósito máximo da nossa vida. Paulo encerra dizendo: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que Deus quer de nós. E é isso que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos nos ensina. Como eu posso glorificar a Deus? Somente através de Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou em nosso favor, e eu devo fazer isso para sempre, em todos os momentos. Amém? Eu sei que é bastante coisa, não dá para entrar em cada um dos detalhes, mas acredito que nós passamos um bom tempo, mais de um ano, estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 1 ano e 1 mês, para ser mais exato. Foi muito bom. Acredito que para a minha vida foi maravilhoso, e acredito que quem aprendeu mais, cresceu mais fui eu,
porque antes de falar com vocês, o texto fala com a gente. Mas acredito que isso trouxe um refrigério, mas também grandes desafios para todos nós e para toda a igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude a levar a sério tudo isso que nós aprendemos nesta carta do apóstolo Paulo. Daqui a 2 semanas nós vamos começar o estudo num outro texto, e eu convido vocês para que vocês possam orar, para que vocês possam pedir a Deus a bênção dele, e nós vamos reestudar aqui nos domingos pela manhã uma carta que é uma carta para a igreja, uma carta doméstica e uma carta dura. Nós precisamos estudar essa carta com mais detalhe, que é a carta de Tiago. Então, a epístola de Tiago é o nosso próximo texto. Nós vamos fazer isso. Mas, pastor, nós estudamos sim. Nós estudamos isso há 6 anos atrás, aqui. Eu quero retomar esse estudo com vocês. Eu acredito que alguns não estavam. Acredito que algumas coisas nós esquecemos, precisamos retomar. E acredito que algumas outras coisas são importantes para nós, para a nossa realidade hoje. Nós estamos precisando disso hoje, tá bom? Vamos orar encerrando? Senhor Deus, nós te agradecemos muito, ó Pai. Agradecemos pelo teu cuidado, agradecemos ao Senhor pela edificação que a tua palavra nos traz, agradecemos pela vida de cada um que está aqui, pelo crescimento que podemos ter, ó Deus, durante este ano, estudando esta carta, este evangelho aos gentios. Nós pedimos ao Senhor que a mensagem que aprendemos, ó Deus, fique gravada no nosso coração, e que aquilo, ó Deus, que nós não compreendemos, que o teu Santo Espírito possa nos esclarecer, possa iluminar o nosso coração e a mente, que a gente continue a estudar esta carta, que a gente continue a aprender com ela, e que, ó Deus, o Senhor nos ajude a sermos um povo unido, sermos um povo caloroso, amoroso, como vimos hoje no capítulo 16, essa demonstração prática de Paulo, do calor, do afeto, do respeito, do reconhecimento que ele tinha para com as pessoas que estavam ao seu redor, e também para com aquelas que estavam longe dele, mas faziam parte da sua vida e da sua história. Que o Senhor nos ajude a sermos assim também. Termos uma memória muito longa para guardar aquilo que as pessoas têm feito de bom por nós, aquilo que as pessoas têm feito, ó Deus, em parceria conosco, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que assim como Paulo, Deus, que nós percebemos nessa carta, ele não lembra, e nestas saudações finais, ele não reclama de ninguém, que a gente também não passe o nosso tempo, nem gaste o nosso tempo reclamando de um ou de outro, por causa de alguma coisa que tenha deixado de fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim mansos, ó Deus, amorosos, dedicados ao Senhor acima de tudo, mas também uns aos outros como os nossos irmãos na fé, gente, ó Deus, que nós devemos honrar, respeitar, cuidar e amar com todas as nossas forças. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um dia muito gostoso ainda, abençoado com os nossos familiares e amigos, e que o Senhor, ó Deus, também console e abençoe a vida das Zoraide, ó Deus, nesse momento, também os familiares, ó Deus, que eu esteja consolando o coração deles. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.